Começa agora mais um Fala Condomínio, com Leonardo Matos. Um oferecimento de Condo Educa, capacitação condominial 100% online. Aprenda com quem faz acontecer de verdade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Fala Condomínio. Aqui nós vamos falar sobre o dia a dia, né? Aquelas coisas que acontecem no condomínio. Às vezes a gente tem dúvida de como que o síndico tem que atuar, a gente tem dúvida de como que a administradora tem que ajudar na prestação de contas, nas cobranças, as faturas, como é que funciona tudo isso. E também não podemos esquecer daqueles casos que acontece reforma de fachada, manutenção do fosso do elevador, uma estrutura, sei lá, às vezes tem uma coluna que o vizinho... Cara, eu vi uma vez um vizinho que quebrou uma coluna, eu já vi isso, E quem nós trouxemos hoje é quem inclusive vê isso direto, essas gambiarras, essas coisas, né, malucas que acontecem no condomínio na parte estrutural, que é o Frederico Moll, Fred, que é engenheiro e atua aqui na região de Belo Horizonte. Além de mestre em engenharia mecânica, ele é diretor de tecnologia da empresa Cote Engenharia, que é especialista nesses casos, especialista na parte estrutural. Fred, muito obrigado por você estar aqui com a gente, por ceder seu tempo também para falar um pouco mais sobre esses casos de condomínios, né? Esses casos de engenharia que o pessoal acaba dando umas escorregadas por umas vezes falta de desconhecimento, outras malandragem, né? Mas é importante todo mundo aqui ter o conhecimento do que é o certo, do que tem que ser feito. E ninguém melhor do que você e a Cote Engenharia para poder estar compartilhando com a gente. Muito obrigado, pode se apresentar, fica à vontade e compartilhar um pouquinho sobre a Cote e a trajetória sua na empresa. Perfeito, eu que agradeço aí o convite, né? É um prazer participar desse podcast. Eu tive algumas experiências como síndico de condomínio, subsíndico, né, em algumas situações. Já passei por algumas reformas, já passei praticamente por tudo no condomínio aí. Tem alguns casos curiosos. Então, eu espero dar minha contribuição aí, né, para o condo e, né, para todo mundo aí que atua na gestão dos condomínios. Eu sou engenheiro, já trabalho aí há 20 anos, né, com engenharia. E a minha empresa, eu sou sócio de uma empresa, Cote Engenharia. Nós temos aí uma atuação muito forte na área de engenharia mecânica, engenharia civil, grandes estruturas, né? A gente lida com pontes, viadutos, prédios, né? E máquinas também grandes. Então, são trabalhos aí de muita responsabilidade. E a gente vê que os condomínios também têm, né, necessidades aí nessa área de estruturas. E tem edificações aí hoje, até aqui em Belo Horizonte, que um apartamento custa 10, 20 milhões, né? Então, assim, imagina um prédio aí com 20 apartamentos, é um ativo aí de um valor considerável. Sim. Então, as estruturas merecem aí um olhar diferenciado, um olhar responsável, né? Sim. Porque, afinal de contas, é ela que resiste ali a todas as cargas, né, e mantém as edificações estáveis. Né? Muito bom. Você comentou que foi síndico. Como é que foi essa doideira? Você levantou a mão, falou, vou lá. Como é que foi esse foi, na verdade, foi o primeiro apartamento, né, que eu tive com a minha família, e eu adquiri esse apartamento, e é um prédio aí de 3 andares, mas tinha ali 6 apartamentos, 2 por andar, então foi uma experiência interessante. É um prédio antigo, né? Então já tinha ali mais de 30 anos e já tinha um fundo de reserva, já tinha um dinheiro ali reservado para uma reforma, mas ninguém ali animava de tocar uma reforma, porque tem que ter ali tem que querer fazer uma reforma, né? Porque realmente a gente tem o nosso dia a dia, o trabalho, as atividades com a família. E ali você acaba dedicando uma parte do tempo, do seu precioso tempo, para poder fazer a gestão de uma obra, daquilo tudo ali. Então, às vezes final de semana, à noite, né? Normalmente é isso que acontece. Exatamente. Eu tive também muita ajuda da minha esposa, né? Minha esposa me ajudou demais e ela ali no dia a dia que resolvia a maior parte dos problemas, né? De receber os prestadores de serviço, né? De acompanhar. E aí, nas reuniões de condomínio, eu acho que por eu ser engenheiro também, pela minha formação, né? Então, o pessoal falou, poxa, por que você não vira síndico e tal? Eu falei, olha, com a ajuda dos moradores, eu topo. E aí eu encarei o desafio. E primeiro a parte de orçamentação, né? Fazer os orçamentos ali, identificar realmente o que o prédio precisa e o que tem de recurso também. Porque também não adianta fazer uma coisa que vai
formatar a edificação, né? Então tem que também ter um pouco de foco ali no que realmente é necessário. E foi uma reforma bem sucedida, né? Já tem aí, já tem uns 15 anos aí que nós fizemos essa reforma lá. Depois eu me mudei, né? Mas continua lá, firme e forte. De vez em quando eu passo lá, é até perto da minha residência hoje. Então eu passo lá e mostro para minha filha lá. Foi ali que legal. Aquele prédio ali, a gente morou ali. Que legal, Fred. E para você conseguir... Então, peraí, deixa eu só recapitular aqui e pensar e me colocar no lugar de um síndico. Ou de um morador, quem sabe. Então quer dizer que eu, como morador ou como síndico, eu posso buscar fazer reformas dentro de um condomínio. Eu posso mudar, não só aquelas reformas que a gente percebe que são necessárias, por exemplo, uma infiltração e tal. Isso daí é necessário e manutenção, tem manutenção. Né? Perfeito. Então, manutenção, beleza. Mas eu também posso olhar e querer outras reformas, grandes reformas dentro de um condomínio, como, por exemplo, uma reforma de fachada, né? Por exemplo, às vezes tem muito condomínio que às vezes já tem... às vezes uma arquitetura que é mais antiga, de outra época, e às vezes quer modernizar para valorizar mais o imóvel e tudo mais, então pode fazer esse tipo de coisa. E foi justamente isso que aconteceu nessa exato. Ocasião. Foi exatamente para fazer isso, como que você gerenciou isso? Levantar fundo, né? Organizar. Exato. Vamos dizer assim, o que favoreceu muito é porque já tinha um recurso, não muito grande, mas eu diria que já tinha ali 1/3 do que precisava. Então já é alguma coisa. E aí, com projetos, né, arquitetônicos, nós fizemos um projeto com uma arquiteta, até uma arquiteta amiga minha. Ela fez um projeto legal, considerando que o prédio era um prédio antigo, né? Então, assim, uma reforma na fachada, ela envolve mudanças arquitetônicas, né? Então, justamente o que você falou, Léo, acho que você foi muito assertivo, a questão de valorizar o imóvel. Então, aquilo, na verdade, é também um investimento. Essa reforma de fachada. Né? Porque muda a cara do prédio. E se isso for feito de modo racional, sem extravagância e sem excessos, você consegue ali um bom equilíbrio entre um aspecto que as pessoas vão gostar, né? E que não vai gerar nenhuma dúvida em relação como eu falei, excessos ou extravagâncias. Então, acho que esse equilíbrio aí é interessante. Então, o arquiteto acho que foi muito feliz nisso. A escolha dos materiais também tem que ser materiais duráveis, né? E ao mesmo tempo que tem uma boa estética e de fácil aplicação, né? Também tem isso, né? Porque dependendo do tipo de revestimento que você escolhe, você não tem durabilidade, você tem dificuldade para aplicação, necessita de um ferramental, às vezes um tempo de cura. Então, tem que chegar num equilíbrio, acho que entre engenharia, né? Que está mais ligada à parte de materiais, e arquitetura. E aí, isso aí está ligado aí no resultado final, sucesso do resultado final. Porque também uma obra de fachada, eu diria que ela tem que durar no mínimo 15 anos. Tá? 15 a 20 anos. 15 anos é uma obra de fachada, entendi. A durabilidade, assim, dos revestimentos de textura, esse tipo de coisa, que são revestimentos mais acessíveis, né? Porque também não adianta revestir o prédio todo de granito, ninguém vai ter dinheiro para isso. Perfeito. Então, esse equilíbrio ali também de um revestimento que seja durável e seja economicamente viável é interessante. E a gente conseguiu isso na época com textura e alguns painéis de granito, né? Algumas pedras de granito, que também a durabilidade é inquestionável, né? Mas que dá um tchan na fachada, né? Então, deu ali um aspecto bem interessante. E claro, para você, no teu caso, pela sua formação, né, experiência é mais, vamos dizer assim, é muito mais natural que a obra ela já tem uma visão técnica, né? Já tem uma visão de engenharia. Mas para quem não tem esse processo, sem sombra de dúvidas, contratar uma equipe de engenharia, né? Porque senão pode ficar fora de legislação, pode ter uma série de outras coisas que podem ser muito sérias, né? Inclusive risco à vida. Sim, eu diria que uma equipe de engenharia seria até, para esse exemplo meu, pelo menos, que era um prédio pequeno, não seria muito aplicável. Mas uma empresa de obra competente, que tenha um engenheiro ali acompanhando, perfeito, vai conseguir gerir a obra de forma eficaz e eficiente, né? Porque com custo acessível. Então, assim, mas claro, prédios maiores e com né, outros riscos, vamos dizer assim, aí você realmente precisa de ter uma empresa de engenharia por trás. Excelente.
Você se recorda de algum insight, né, ou alguma legislação ou uma norma que você, assim, ó, com certeza você deixaria de insight para quem vai fazer algum tipo de obra ou reforma dentro de um condomínio que não pode deixar de saber e de conhecer? Olha, acho que a primeira coisa nessa área de condomínio acho que seria o Código Civil, né? Esse aí seria assim o pilar ali das relações entre vizinhos, entre, né, vizinhos da mesma edificação e vizinhos dos imóveis lindeiros ali, né, os imóveis próximos. Então, acho que a primeira coisa é isso. E em relação à parte técnica, ela é muito árdua para quem não é da engenharia. Então, eu diria que realmente consultar um engenheiro, né, que tenha experiência em reformas ou que tenha experiência seria o mais indicado. Porque o arcabouço normativo ele é muito pesado, ele é extenso, né? Então, eu diria que não seria estritamente necessário conhecer todas as normas. Eu acho que o Código Civil já bastaria ali para o gestor, né? A parte técnica, eu acho que ficaria muito pesado. Perfeito. E você trabalha diariamente com a parte de prevenção, né? Com também a parte de manutenção dessas obras. E qual é a diferença entre uma manutenção corretiva e de uma obra, né, corretiva e de uma obra preditiva? Bem, a manutenção corretiva é aquela que o caráter inesperado, né? Ela acontece e você tem ali que corrigir, que tem que atuar. A preditiva, ela entra mais na parte de prevenção, né? Você predizer quando a sua falha vai acontecer e atuar antes dela para que ela não aconteça. Em suma, é isso. Né? Muito parecido também com a manutenção preventiva. Tá? Não é a mesma coisa exatamente, mas são termos bem similares. E te vem à cabeça alguma coisa que mais acontece nos condomínios em que o pessoal acaba negligenciando às vezes, seja por desconhecimento ou porque realmente optou por isso, né? Mas o que normalmente nos condomínios os gestores, síndicos e equipes, né, acabam negligenciando, deixando de lado e acaba estourando às vezes na próxima gestão, né? Acaba estourando ali até, né, com os moradores. É difícil dizer isso porque cada prédio eu diria que tem uma necessidade diferente. Então, tem prédios que vão ter necessidades estruturais, tem prédios que vão ter necessidades de drenagem, tem prédios que vão ter necessidades nos sistemas, porque hoje você tem prédios aí que tem quadra de vôlei, quadra de tênis, tem piscinas aquecidas, aquecimento solar, aquecimento a gás da piscina, fora o sistema de aquecimento a gás dos apartamentos. Então, assim, existe uma gama de sistemas que estão ali funcionando com materiais inflamáveis, né? Gás, etc. Energia elétrica também, que tem um risco elétrico, né, das instalações. Então, assim, é muito variada a gama de problemas. Vamos focando na parte estrutural, eu diria que nas edificações mais antigas isso é um pouco negligenciado. A gente tem uma impressão de que o concreto armado é um material que é feito para durar para sempre. Não é. O concreto armado ele tem que ser mantido, ele necessita de ações de prevenção. Né? Então, esse é uma coisa que você olha um viaduto ali e você fala, poxa, aquilo ali vai ficar ali para sempre. Concreto armado é aquele que tem os ferros entrelaçados, concreto areia, o concreto pedra. armado, ele é um material composto, Ok. Ele é formado pelo aço, né, as suas armaduras, e você faz uma forma, normalmente de madeira ou de material plástico. Sapata, é isso? A sapata é um elemento de fundação, elemento mas pode ser executado em concreto armado também. Eu tô aqui com o leigo morador. O concreto armado é um material composto, né? Que é formado pelo aço das armaduras e o concreto. Só que a maior parte é concreto. O aço, ele trabalha nas partes da peça, vamos dizer assim, que estão submetidas a força de tração, porque o concreto ele não tem resistência à tração. A resistência do concreto à tração é cerca de 10 vezes menor do que a resistência à compressão. Então, o concreto é muito bom para compressão, mas ele é muito ruim para tração. E aí entra o papel do aço em conferir a resistência à tração. Entendi. E você comentou nas peças tracionadas, né? Nas peças comprimidas, também. O aço tem um papel nas peças comprimidas de manter o concreto rígido ali naquele formato, para que ele não estoure. Uma peça de concreto, quando você vai levar ela numa máquina para ensaiar,
você pressiona ela numa prensa, ele estoura para o lado. Ele tem um modo de falha assim, né? Entendi. Então o aço ajuda a reter Segurar. aquele material ali e confere Entendi. resistência. Você falou agora há pouco sobre os diferentes tipos de condomínios e suas necessidades, né? Comentou sobre, às vezes, a parte hidráulica, a parte de gás elétrica e tudo De mais. sistemas. Eu vejo, por exemplo, o exemplo aqui da Savassi. Aqui na Savassi é uma região construída, né? O que se vê foi construído em cima de um banhado, praticamente, né? Então, Exato. tem uma certa necessidade de conhecer isso daí aqui. Sem dúvida. E as edificações mais antigas aqui na região da Savassi são edificações de menor altura, né? Edificações de menor porte, com fundações mais rasas, vamos dizer assim. Então, como existe essa questão do solo aqui da região, que é um solo que tem menor capacidade resistente, existem alguns problemas de recalques, né? As fundações acabam recalcando com o tempo, e aí é o que a gente chama de abatimento. A edificação acaba se movimentando um pouco. Isso você consegue verificar em paredes, né? Que aparecem fissuras, etc. E é relativamente comum aqui na Savassi esse tipo de situação. Inclusive, tem edificações, prédios, né, altos, que foram preservada a fachada original, né? As casas antigas, tombadas, né? E acho que deve ter sido alguma lei, alguma coisa da prefeitura, que fala assim, olha, você pode construir, mas você tem que preservar a fachada dessa casa. Então, você vê ali um prédio enorme no fundo e uma casa antiga na frente. Eles reformam a fachada, deixam tudo bonito, mas aquela casa ela está numa fundação superficial, está na fundação rasa. Então, acontecem movimentações na casa, enquanto o prédio está ancorado na rocha com fundações profundas. Então, o prédio está estável e a casa na frente começa a apresentar problemas estruturais, né? Então, isso é muito comum aqui na região da Savassi. Tem até alguns prédios ali na Tomé de Souza que tem esse tipo de situação. Inclusive, teve uma ocasião que me chamaram lá para dar uma olhada. Eu fui lá, fiz uma vistoria no prédio e o prédio estava ok, não tinha nenhum sinal de movimentação ou de dano estrutural nos elementos de concreto. Mas a casa que está na frente, né? Sim, porque era a fundação rasa, né? E, inclusive, a parte da frente, assim, é de vidro, né? O vidro chegou até a quebrar ali a porta de entrada do prédio. Foi uma situação até constrangedora para os moradores. Qual que é esse aí, viu? É na frente de uma escolinha? Exatamente. Eu sei. Mas, assim, causa um espanto, né? Porque imagina, você mora num prédio enorme, quanto vale um apartamento ali? Vale muito dinheiro. É uma região que ganhou muito valor aí. Acho que é um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Está ali, nessa região da Savassi. E aí, poxa, as pessoas ficam assustadas, né? Pô, o prédio está cedendo. Será que o meu prédio vai ceder? Será que o prédio vai cair? As pessoas pensam isso. Pois é. Existe a possibilidade, mas é mais raro, porque essas edificações são construídas com ensaios geotécnicos, é feita toda uma pesquisa geotécnica ali para verificar o que tem debaixo e executar as fundações de forma apropriada para aquela situação do solo que está ali naquele local. Entendi. Então, os prédios são ancorados realmente na rocha. Você desce ali 50, 60 metros até atingir a rocha. Atingiu a rocha, você tem uma resistência adequada e aí acabou. Né? Na verdade, tem prédios aí que são mais altos para baixo do que para cima. Puxa vida, caramba. E tem alguma coisa visual para quem, né, tá ali na gestão do condomínio ou é morador? Tem alguma coisa visual que possa, digamos assim, insinuar, despertar, insinuar, como você disse, às vezes quebrou uma coisa, trincou um vidro, alguma coisa. Tem alguma coisa que possa despertar, insinuar para que levante uma atenção, né, para os moradores, para que eles possam investigar melhor, né, com uma equipe de engenharia, né, uma contratação de uma empresa para averiguar melhor? Sem dúvida. Não sei se você se recorda ou se você conhece o caso dos prédios lá em Santos. Que estavam Paulista. Sim, que estava tombando. O pessoal falava. Literalmente. Era isso que estavam falando, né? Exatamente. Os prédios você via lá, eles estavam assim, realmente fora do prumo. E todo o prédio concreto armado. Quer dizer, então você coloca um ovo ali no chão e sai andando, sai rolando. Sim. Literalmente. Então tem vídeos na internet, você vê isso. E aí, o que fazer? Né? Como é que a gente vai fazer? Vai ficar assim a edificação? Atrapalha o uso, concorda? Poxa, você ali
vai pro quarto, vai ter que subir um pouquinho ali para chegar no quarto, quer Mas- dizer, coloca alguma coisa na mesa, sai Parece que você tá dentro escorregando, do cai. navio. Exatamente. Então, assim, atrapalha o conforto da utilização da edificação, né? Do ponto de vista estrutural, se ali ainda tiver numa condição de equilíbrio, não tem problema. Mas o que foi feito lá em Santos? Muitos prédios eles voltaram com o prédio para o local, tá? Pro prumo. Fizeram Então, isso. todo um trabalho de fundação, você tem que ir lá, escavar, chegar na sapata, fazer dispositivos de transferência de carga, que a gente chama, que são dispositivos que você... Imagina que você tem um pilar, e aí você tem que retirar a carga desse pilar e passar essa carga para outro local para você calçar o pilar. Nossa. Então, o que eles fazem? Eles montam estruturas projetadas para isso, para que você desvie a carga do pilar para outras sapatas. Ele faz sapatas temporárias ali, com microestaca, tem várias técnicas. E aí você literalmente serra esse pilar, põe um macaco embaixo, levanta essa estrutura e vai fazendo isso de forma gradual. Lentamente. Você vai literalmente voltando com a estrutura para o lugar. É um trabalho muito especializado, muito delicado, mas tem empresas especializadas para isso aí. Focadas nisso aí. Esse tipo de trabalho a COT não faz. Mas poderia fazer, mas é uma coisa realmente de nicho que a gente não faz. Entendi. Me remete àqueles casos que também aconteceu em Santos, mas que aconteceu aqui em BH também, na região da Buritis, não foi? Que teve uma situação, né? Teve uma situação de uma doutora da Copasa, né, que rompeu, e aí, né, vazou água ali no solo, junto aos elementos de fundação. Pelo menos é o que se sabe, né? E isso aí afetou a resistência do solo, e aí os prédios começaram a movimentar. Tiveram que ser desocupados, né? Tiveram que ser evacuados, literalmente. E, assim, a estrutura avisa, sabe, Léo? Ela tem... ela dá sinais, ruídos, né? Ela vai balançar também quando ela se movimentar um pouco, né? Então, isso acontece, ela dá alguns sinais. Rachaduras também, fissuras. Então, a estrutura avisa antes dela ruir. E aí tem o tempo das pessoas pegarem ali os seus itens pessoais, né? Eu não sei com muito detalhe exatamente como aconteceu, mas eu sei que as pessoas conseguiram voltar lá por algum tempo, até que a Defesa Civil virou e falou, olha, agora realmente não tem mais jeito. E aí os prédios foram demolidos. Daí eles foram demolidos. Teve que ser demolido. Caramba. Teve que ser demolido. Puxa vida, que situação. Outra coisa... E aí vai uma briga na justiça de quem é a culpa, quem que vai pagar, porque isso tem um prejuízo para uma família muito grande, né? São todas vamos dizer assim, uma família de classe média que consegue comprar o seu apartamento, ver aquilo ali, né? Aquelas economias todas ali serem consumidas, né? Num evento desse. Pois é. E muitas vezes, até por conta disso, né, Fred? A pessoa foi lá, ela se dedicou a vida inteira dela, né? Ou boa parte da vida né, dos investimentos, do patrimônio, colocou em um imóvel como esse. E muitas vezes esse imóvel não é bem cuidado, né? Esse imóvel ele é negligenciado de alguma forma. Esse é um exemplo, né, de que aconteceu uma situação, uma catástrofe ali, tudo bem. Mas existem outros casos que a gente estava até falando, que acontecem sinais dentro do condomínio, né, que os moradores têm que ficar de olho, porque senão realmente o seu patrimônio ele vai acabar escorrendo pelos dedos, né? Exemplo, eu já vi vários vídeos que tem na internet que a pessoa, que eles estão mostrando o condomínio ali assim, e do nada, de repente, o muro cai. O muro do vizinho, né? Aquele muro, como é que é o nome? O muro de arrimo. O muro de arrimo, exato. O muro, do nada, ele caiu. Cara, isso daí começa a descer um monte de terra, né? Cara, isso é um baita sinal de que tem alguma coisa errada. E se os moradores, o síndico, a gestão, não cuidar disso, pode gerar mais problemas. Muitas vezes acaba caindo em garagem, né? O que é menos, vamos dizer assim... Menos problemático. Exato. Mas muitas vezes está colado com um parquinho, onde tem crianças, tem pessoas, tem outras, né, situações ali, né? Teve um condomínio que eu morei, que eu era do conselho de obras, etc. E aí teve um evento desse. Minha esposa me liga
9 horas da manhã e fala, Fred, o prédio aqui tá desabando. Desse jeito. Cara, A gente teve que sair eu de faço? casa. Eu falei, cara, até você entender o que tá acontecendo. Eu falei, como assim? Como assim, Ju? O que tá acontecendo? Ela falou, não, a gente teve que sair aqui, o prédio tremeu. Ela falou assim, o prédio tremeu. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Não tinha a menor ideia do que tinha acontecido, né? Eu falei, pô, vou pra lá. Você era síndico? Ou não? Não, eu era subsíndico. Não era subsíndico, não. Eu era do conselho de obras, Depois eu ajudei na gestão, eu fui subsíndico lá. Ainda bem que eu não fui síndico, porque aconteceram algumas coisas também. Não, eu já era subsíndico. Eu já era subsíndico. E quem era o síndico lá era um amigo meu, e a gente já trabalhava, assim, ajudava ele bastante, a gente se ajudava bastante. Mas ele que pegou a maior carga, assim, a carga mais pesada ficou com ele, coitado. Ele passou aperto. E foi um muro eu cheguei lá, tava lá o muro no chão e não desceu muita terra não, sabe? Foi realmente a terra que estava atrás do muro, porque atrás do muro tinha rocha, era filito e tinha um pouco de terra e aí desceu. Mas também foi uma chuva que deu lá, que foi uma chuva extraordinária. Pra você ter uma ideia, caíram 2 árvores na rua vizinha. Nossa. Só que é uma área protegida, uma área entre os prédios e caíram 2 árvores. Imagina isso. Entre os prédios aqui na Savassi ter uma situação de tempestade e derrubar 2 árvores. Nossa. É uma coisa extraordinária, né? Sim. Então, realmente, eu acredito que foi uma tromba d'água, tá? Foi na época, essa época mais ou menos março, abril, se eu não me engano. E aí foi muita água. Não tinha sistema de drenagem para poder resolver isso aí, né? A drenagem que tinha lá não era a melhor, mas tinha uma drenagem. E a senhora lá que era do apartamento acabou que caiu o muro na área privativa do apartamento dessa senhora. Puxa. E ela plantava, no sistema de drenagem, ela plantava flores ali e tal, com a melhor das intenções, né? Mas prejudicava a drenagem, né? Então, assim, a falta de conhecimento das pessoas, às vezes, prejudica um pouco, sabe? Então, E aí, tinha planta ali, quer dizer, acaba que ela obstruía a passagem da água, né? E essa água acumulou atrás do muro, o muro virou uma barragem e tombou. Simples assim. E não era um muro capaz. Não era um muro feito para arrimo, era um muro de vedação. Então, ele não tinha a estrutura necessária para suportar uma quantidade de água atrás dele. Basicamente isso. Porque o muro de arrimo mesmo ficava embaixo. E eu imagino, tá? Quando o construtor olhou e viu a rocha assim, estável, ele falou, poxa, aqui não precisa, é só uma vedação. E a rocha estava sedimentada nessa direção. Então, ela estava bem encaixada, ela não ia deslizar. Porque se a rocha está assim, concorda? Com os planos de fratura dela nesse sentido, ela poderia deslizar. Mas não, a rocha estava assim, então ela estava encaixada. Não ia deslizar. E como de fato ela não deslizou, o que desceu foi só a quantidade de terra e a quantidade de água também que acumulou ali. A Condoeduca é uma plataforma feita para quem quer dominar a gestão condominial de forma prática, moderna e respeitada no mercado. Capacitação 100% online com especialistas que entendem que você vive na prática. Fred, foi um caso muito interessante esse. Você contando essa história, a gente escutou um monte de história aqui no podcast de situações inusitadas, né? De coisa, como você falou, às vezes na melhor das intenções ou, né, no jeito ali, as pessoas acabam tomando algumas atitudes que, com o passar do tempo, podem trazer problemas. E outra coisa, era um muro muito antigo. O nosso prédio era um prédio relativamente novo, tinha sido construído há poucos anos, e o prédio do fundo era um prédio bem mais antigo, talvez um prédio de 20, 30 anos. Então, assim, e foi um muro de vedação, então um muro também que não passou por manutenção, que a drenagem não estava mais adequada. Então, eu diria que essa parte de muros, a parte da drenagem, ela é mais de 50%. Drenagem. Então, esse a drenagem, a limpeza das caixas de passagem. Os tubos têm que estar bem presos, né? Então, assim, não adianta você ter aqueles tubos ali, aí quando vem a água pesa e o tubo abre. Então, tem um monte de macetes aí, sabe, que às vezes passa despercebido. Caixa de drenagem, então, é isso. As caixas de drenagem... Caixa de passagem. Caixa de passagem. São caixas onde você conecta os tubos de drenagem do seu terreno. Esses tubos são conectados numa caixa. E essa caixa, ela amortece
o fluxo de água. Porque até ela encher, a água não desceu toda ainda. Então, quando vem uma tromba d'água, um evento desse desproporcional, você ainda tem um tempo para acomodar aquela água, para depois Daí ela... ele começa. Entendi. E aí, ligado a isso, ainda tem a parte de... para onde essa água vai? O que comanda a nossa vida nesse planeta? É a gravidade. Então, a água vai para onde é mais baixo. Isso é fato. Então, você tem o vizinho do fundo, ele tem que conduzir essa tubulação para você. Então, ele também tem que fazer a gestão dessa tubulação. Porque se essa tubulação estiver entupida lá embaixo, não vai adiantar, a água não vai descer. E aí, o problema vai... Né, a água vai ficar retida ali em cima. Então, Perfeito. Água. tem que ter uma boa gestão ali, um bom convívio com os vizinhos, né? Quer dizer, e não é fácil, porque quando você lida com pessoas, às vezes tem pessoas que não têm a mesma visão e falam assim, não vou passar com o seu tubo aqui, não sou obrigado a passar com o seu tubo aqui. Na verdade, tem, né? Pela legislação, ela tem que deixar uma servidão, vamos dizer assim, para passar com aquela tubulação e aquela tubulação ir na rede pluvial, e, enfim, e tomar o caminho dela, que é para os rios, depois para o mar. Né? Interessante. A gente estava falando de caso inusitado, me veio um na cabeça. Eu estava esses dias também conversando com o comandante Passos, e ele estava falando, né? O comandante Passos, ele comandante de aeronave? De aeronave, esse mesmo. Legal. O Anderson. E aí ele estava contando de um caso em que ele também estava fazendo todo um processo de trabalho, de vistoria e sair certidões e tudo mais, né? Do Corpo de Bombeiros. E aí ele estava contando que olha isso, Fred, olha isso. Para mim, esse daí é um caso emblemático. O morador, você já vai pegar na hora. O morador, então, tinha lá a quadra, e aí o morador, ele tinha um apartamento nesse edifício aqui, no edifício, né, dessa rua, e daí na rua de trás tinha um outro edifício. Só que, nesse caso, os edifícios, eles dividiam parede mesmo. Aí o morador, o que ele fez? Ele comprou um apartamento nesse edifício dessa frente e comprou um apartamento... Conectou os dois? Conectou. Meu Deus do céu. No mínimo curioso, né? Perspicaz, né? E conectou os dois apartamentos. Meu Deus. Cara, pra mim esse caso foi muito legal. Eu falei, cara, eu não acredito. Nunca ouvi falar, cara. Isso eu nunca ouvi falar. Sério, imagine. Então, muito legal. Quer dizer, tinha que pagar 2 condomínios, que coisa maluca. Né? Isso é doideira, né? Enfim, daí ele trouxe esse caso porque... Daí curioso. O que aconteceu foi que os edifícios... Primeiro, eu não sei como é que ficou a liberação disso, se é que teve. Mas ele estava falando, né, na parte do Corpo de Bombeiros. E que aí o prédio ele começou a dividir riscos. Porque se um prédio ele entra em chamas, pode levar porque não isola um do outro. Porque não isola, exato. E daí ele estava comentando um pouco mais sobre isso. Mas foi só um caso isolado, né? E aí... o fogo, ele tem muito essa questão da segregação, né? Você segregar ali uma região, por isso que tem as portas corta-fogo, etc. Né? Você isola ali uma determinada parte da edificação e o fogo vai ter dificuldades para atingir o outro lado. Exatamente. E nesse caso ali, não. Nesse caso, ele acabava, né, fazendo isso. E me lembra desse caso, me conectou com esse caso da água, né? Da drenagem, que a senhora ali, a pessoa, enfim, falou, nossa, eu vou fazer um jardim aqui. Foi lá, obstruiu toda a água que tinha que passar. Exato. Colocou uma samambaia, sei lá. Caramba. E a água a gente tem que dar... Que doideira. A gente tem que facilitar a vida dela também. Sim. A gente tem que facilitar o caminho da água. E se você faz isso, ela não vai ficar ali, ela vai embora e vai seguir o caminho dela. Então, a gente tem que facilitar, né? Tem que... E nesse prédio teve... E aí aconteceu esse evento do muro e tal, foi muito chato. Porque a senhora teve que ficar alguns dias fora do apartamento dela e tal. E aí tem aquela coisa toda de defesa civil. Então, assim, é muito penoso para o síndico, tá? Foi muito penoso para o síndico. Porque tem que ficar recebendo defesa civil, aí aparece repórter na porta para ficar, né, ali conseguindo o furo de reportagem e tal. Enfim, e acabou que a situação se resolveu, o condomínio optou por executar o muro. O nosso condomínio tinha 40 e poucos apartamentos, e o outro condomínio tinha menos, e aí ficou aquela coisa, de quem que é a culpa. A gente falou, olha, isso é uma coisa interessante também, porque... O gestor de um condomínio ele tem que zelar pela redução do risco. Ele tem que minimizar o risco. É a mesma coisa você ter o seu carro e dirigir embriagado. Você está favorecendo? Você está reduzindo o risco? Não está. É possível que a seguradora nem pague. Fala, olha, você tomou um risco que eu não sou obrigado a cobrir.
É a mesma coisa com uma edificação. Então, você tem que atuar sempre, o segurado, ele tem que atuar sempre para reduzir o risco do ativo. Tá? Tem que ser diligente nesse aspecto. Perfeito. E nós fomos. Contratamos uma empresa para fazer um projeto, um calculista fez o projeto do muro. Eu verifiquei o cálculo, uma empresa de cálculo também, então nós verifiquei o cálculo, né? Estava tudo ok, foi executado o muro, acompanhamos a execução de todo o muro, um muro competente, um muro de concreto armado, super bem construído. Acompanhamos todo o processo, fizemos o sistema de drenagem pensado, bem projetado e tudo, e resolveu. Depois que resolveu esse muro, passou alguns anos, caiu outro muro, bem maior que esse, e ele deu sinais. A gente teve uma chuva forte, tá? E essas chuvas fortes, elas acabam, vamos dizer assim, tornando o solo mais fraco, reduz a resistência do solo e acaba causando algumas movimentações nas estruturas. E esse muro teve uma movimentação. E aí o vizinho também percebeu, nós fomos lá e era um muro assim, que tinha uma quadra, Léo, e era um muro bem alto, assim, devia ter uns... Eu vou dar uma estimativa aqui, uns 6 metros, 7 metros de altura. Alto. Impressiona, né? Você tá ali numa quadra, joga até aquele muro ali, e ali em cima daquilo ainda tem o prédio com 15 andares atrás. Então, assim, o prédio, claro, ancorado na rocha, mas o muro estava ali. E o muro já com algumas rachaduras, meio precário já. Então, esse muro passou por envelheceu mal. Né? Ele também não foi muito bem executado. E aí, alguns dias depois que a gente esteve lá, a gente interditou a área, né? Colocamos uma fita lá, o vizinho colocou uma fita lá e tal. Tinha até uma piscina e esse muro caiu. Caiu. Puxa vida. E também deu um estrondo. Nós vivemos o mesmo processo 2 vezes. E aí foi mais tranquilo, porque a gente já sabia as ações a tomar, né? Sim. E também nesse mesmo evento, desceu um pouco mais de terra, mas assim, ainda a rocha estava na mesma situação que eu comentei. Foi um do lado do outro, assim, o muro. Mas também um muro que era um muro meio precário, que envelheceu mal, enfim. O que acontece com esses muros é porque eles têm as movimentações, eles vão fissurando, a armadura vai corroendo, porque a água vai entrando. E isso é visível? E ele estoura. O concreto, na hora que o aço da armadura corrói, ele gera o que a gente chama de produtos de corrosão. Os produtos da corrosão é a ferrugem. E isso expande com uma força incrível. É um processo químico, né? A corrosão é um processo químico, eletroquímico. E ela estoura o concreto. Então, na hora que você vê o concreto desplacando, aquele é sinal que tem alguma coisa acontecendo. Entendi. E aconteceram alguns desplacamentos nesse muro. E era um muro também de bloco, não era o muro mais adequado ali. Então, quem está olhando... Porque uma estrutura de um prédio, seja um muro ou o próprio prédio, ela se movimentar um pouco, principalmente os recém-entregues, né? Ela se movimentar um pouco e você perceber algumas rachaduras, isso é relativamente normal, certo? Sim. Pequenas coisas, pequenas, né, fissuras. Agora, sim, quando começa a expandir isso, é um sinal mais grave. Né? ou quando acontece isso que eu comentei, que é o desplacamento do concreto. O concreto é expulso, é como se ele tivesse sido expulsado, ele sai, assim, ele abre. Entendi. E aí você vê por baixo tem uma armadura corroída. Então, justamente por quê? Porque o concreto, de algum modo, ele fissurou, ele trabalha fissurado, mas ele tem às vezes uma camada de cobrimento menor, porque a norma antiga, ela não tinha muito cuidado com a durabilidade das estruturas. Isso é uma coisa relativamente recente. E para você ter uma durabilidade boa nas peças de concreto, você precisa do cobrimento. O que é o cobrimento? É a quantidade de concreto que está... se você considerar que a face de uma peça está aqui, a armadura está passando aqui, a quantidade de concreto entre a primeira faixa de armadura e a face da peça. Esse é o cobrimento. Esse é o cobrimento. Se o cobrimento de uma peça for muito pequeno, significa que a armadura está muito perto da superfície, concorda comigo? E como o concreto ele tem microporos, microfissuras, a água vai atingindo a armadura, um pouco de oxigênio ali vai sendo transportado também, vai ocorrendo a corrosão, e aí o concreto desplaca. Quando você aumenta esse cobrimento, a peça ela fica mais durável. Entendi. Porque vai demorar mais para esse processo acontecer. Por exemplo, em viadutos acontece o que a gente chama de carbonatação, porque ali quando o carro para no viaduto, o que o carro emite?
Gás no carbônico. escapamento. Gás carbônico, CO2. O CO2 ele vai entrando na estrutura do concreto e vai retirando, e vai modificando a estrutura ali do concreto. Então tem um ensaio que a gente chama de ensaio de carbonatação, que verifica exatamente isso. O quanto que houve de, vamos dizer assim, consumo daquela proteção do concreto ali. Né? Então essa é uma forma da gente avaliar as estruturas. É interessante. Para estruturas de prédios, isso não é muito problemático, porque os prédios não estão expostos ao CO2. A não ser em área de garagem, No mas é máximo, pouco, numa garagem. né? Mas um viaduto, você concorda comigo que está bem exposto? É a função dele, né? É a função do Ele viaduto, está ali sim. do lado toda hora do gás carbônico ali. Então, enfim, são estruturas mais suscetíveis. Então, essa questão do cobrimento, hoje ela é muito bem resolvida no arcabouço normativo, tanto brasileiro quanto internacional. E dependendo da aplicação do seu concreto, por exemplo, se for um concreto que vai ter contato com a água do mar, uma instalação de um porto, um pier, uma laje que vai estar no porto, esse cobrimento tem que ser grande o suficiente e maior. Exatamente. Entendi. Você, Fred, foi muito interessante e legal esse case que você relatou para nós até no começo e contou agora sobre esses 2 casos do muro, que você foi síndico, lá atrás você foi síndico morador. Você morava, né, no apartamento, no condomínio, e aí você foi síndico, né? O pessoal falou, puxa, você poderia executar uma obra, né? Então, com o teu conhecimento, né, seria legal. Para aqueles síndicos moradores, talvez de primeira viagem, né, ou aqueles síndicos ou aqueles moradores que querem se candidatar à sindicância, quais são os principais insights que você poderia trazer para que eles façam uma boa gestão, né? Que você, como síndico morador, você tomou de atitudes que você, acertou e conseguiu levar uma boa gestão no condomínio. Eu diria que a primeira necessidade é ter uma boa comunicação. Isso eu acho que é primordial. Você saber se comunicar com as pessoas. Não é fácil, né, Léo? Saber se comunicar com as pessoas. Cada pessoa se comunica de um jeito. Sim. Então, assim, você tem que entender, ler ali o que cada pessoa gosta, como ela gosta de ser comunicada das coisas. Tem pessoas que gostam de dar muita satisfação, tem pessoas que já ficam incomodadas se você fala muito. Então, assim, você tem que tentar entender ali como que os condôminos são, os seus vizinhos, e procurar se relacionar bem também. Então, essa parte de comunicação acho que é a mais importante, na minha opinião, né? Ter um tato ali para você conseguir conversar bem com as pessoas, entender as necessidades. E eu acho que o poder de convencimento também técnico, eu acho que isso ajuda, né? Você ter um conhecimento técnico ou ter pessoas que vão te ajudar nisso aí, porque a gente não sabe de tudo, né? Então, eu sempre consulto pessoas capacitadas, engenheiros, geotécnicos, que eu tenho amizade e ao longo dos anos criei relação de amizade e relação profissional. E eu sempre procuro consultar as pessoas que têm maior expertise em determinadas áreas. E aí eu vou ter o conhecimento ali pleno do que eu preciso transmitir e do que a edificação, do que o prédio, do que o condomínio realmente precisa. Então, eu acho que esse é um ponto. Você não precisa de ter o conhecimento, mas você precisa de saber onde você vai achar o conhecimento e consultar as pessoas que vão vamos dizer assim, te auxiliar nessa busca pelas informações, porque não é fácil. A gente, como eu falei, a gente não tem como você saber de tudo, né? Mas se você conhecer as pessoas certas, você vai... eu acho que você consegue fazer um bom trabalho. Então, primeiro, né? Comunicação. Buscar as pessoas certas, sejam fornecedores, né? Ou a própria equipe, as próprias pessoas que vão estar dentro do condomínio, ter bons conselheiros, né? Escolher as pessoas adequadas também para serem os conselheiros. E você, no começo, falou também do conhecimento do Código Civil. Né? Então, ter um bom conhecimento do Código Civil, buscar informação. Hoje a informação está muito mais acessível. Então, buscar informação do Código Civil, buscar conhecimento em comunicação e praticar essa comunicação. Além disso, se cercar das pessoas adequadas, fornecedores, né, equipe que vai estar ali contigo na gestão, isso faz com que consiga ter um grau de assertividade muito maior na gestão do condomínio. Né? Exatamente. Isso dá tranquilidade também para os outros condôminos, né? De que você está fazendo o trabalho certo, né? Ou pelo menos... Mais segurança, né? Mais segurança, tranquilidade. Acho que é isso. E sabe quem mais ajuda no condomínio? É quem não vai nas reuniões.
Por quê? Porque eles têm que aceitar tudo, né? Que se decide nas reuniões. Cara, eu vou falar pra você que Então, muitas assim, eu acho que a melhor acontece. contribuição que você pode dar pro seu condomínio é Não vai não na ir na reunião. Vou falar pra você que tem uma turma que muitas vezes é assim, né? Dentro de o que a gente percebe? Dentro da plataforma YouCondo, nós temos lá uma área que é a convocação, que serve, né, para enquetes. Perfeito. E serve também para a convocação de assembleias, né, a convocação dos moradores. Legal. A gente percebe, e pelas conversas que a gente tem aqui no podcast, que as pessoas que participam ativamente das assembleias é na casa de 20% a 30% dos moradores. E olha lá, né, para os casos normais. Às vezes tem que ter uma convocação alta, né, tem que ter aquela convocação que pode levar um pouquinho mais de tempo, mas em geral é 20% a 30%. E aí 20% a 30% da galera que participa. Aí vem aquele caso que você falou, né? Que é como que se ajuda o condomínio. Aí tem, às vezes, aqueles moradores que querem, cara, só... Tumultuar, exatamente. Que teve um caso dele particular, às vezes ele não foi com a cara de não sei quem, aconteceu uma coisinha ali, às vezes ele não sabe ainda... As pessoas não sabem separar, cara, a vida pessoal da vida profissional ou da necessidade de um condomínio. As pessoas acham, porque fulano, sei lá, vou dar um exemplo, que chegou com a moto suja na garagem, aí o cara já fica irritado com aquele cara ali, né? Então, ou por algum outro motivo. E aí já leva isso para reunião de condomínio. Gente, não tem nada a ver, se você não gosta do cara. Sim. O que tem a ver? De repente o cara pode dar uma contribuição ali no condomínio, na reunião, não tem nada a ver. Então, as pessoas não sabem separar, tá? As pessoas levam muito pro lado pessoal as coisas. Então, assim, nesse prédio que teve esse tanto de problema, problemas estruturais, esse problema dos muros, etc. Poucas pessoas iam nas reuniões assim, de forma sistemática. E a sorte é que eram pessoas realmente interessadas, né? Então tinha outros engenheiros também que eu poderia conversar e pegar opinião. E isso ajudava bastante, porque é uma pessoa para você conversar sobre parte técnica ali, que entendia o que você estava falando, dá mais segurança para você tomar as decisões também. Sim. Consegue apoiar mais também, né? Perfeitamente, consegue apoiar. E assim, para essa parte de corretiva, de manutenção, se as pessoas não forem na reunião, vai ter que ser realizado, porque é uma coisa que está colocando em risco a edificação. Exatamente. Não pode esperar, né? Não pode esperar, não adianta... tem que ter 90% dos condomínios. Não tem jeito, tem que ter... Quem for... votou e o resto vai ter que aceitar com a tácita concordância, que é o que a gente chama, né? Que é o Código Civil prevê isso aí. Então, perfeito. Pois é. Fred, para os convidados que nós trazemos aqui no nosso podcast, a gente tem um presente, que é essa caneca exclusiva aqui da YouCondo. Olha só. Então, muito legal. Essa caneca exclusiva para você. Obrigado. Lembrar da nossa YouCondo lá na Cote. Legal. Vou usar bastante, adoro caneca. Gosta de caneca? Gosto, legal. E Fred, eu abro espaço aqui para, já caminhando para o nosso final, para você deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo, né, que são moradores, né, os síndicos, equipe de gestão de condomínio, e também para você falar um pouco mais onde que o pessoal pode encontrar a Cote, os serviços que vocês normalmente prestam para essa turma, né, na área de condomínios. Fica à vontade, então, para poder finalizar. Tá ok. Bem, a Cote, né, www.cote.com.br, né? Tem um site, lá tem várias publicações, tem um blog, tem vários artigos muito interessantes lá sobre concreto armado, sobre fissuras em concreto. Quem quiser entender um pouco melhor como é que o concreto se comporta, como é que as estruturas se comportam, vai ter bastante material lá, bem interessante. A Cote é uma empresa que atua bastante na área industrial, né? Grandes indústrias, grandes empresas, mas nós temos muitos equipamentos para a parte de estrutura de concreto armado. Então, por exemplo, se você vai no médico, né, você faz vários exames. Você pode fazer tomografia, você pode fazer um raio-x, você pode fazer um ultrassom. Essas mesmas técnicas existem para as estruturas de concreto. Que legal. Então, nós temos os equipamentos para fazer tomografia do concreto, para fazer ultrassom do concreto, extração de testemunhos, porque, como eu falei, o concreto ele não tem uma vida... ele tem uma vida finita, tá? Só que, assim, ele pode até ter uma vida muito longa,
né? Mas ele tem que ser mantido e a gente tem que saber como o concreto está envelhecendo. E para isso a gente pode extrair testemunhos, avaliar, levar para o laboratório. Então, quando existe alguma dúvida sobre como esse concreto envelheceu ou se está acontecendo alguma manifestação patológica no concreto, alguma reação deletéria, alguma coisa assim, você tem que investigar qual que é a causa daquela reação, o que está causando aquilo, né? Então, nós temos o arcabouço de equipamentos e o arcabouço técnico para poder investigar, fazer o diagnóstico e fazer também a recuperação da estrutura. Né? Quais são os procedimentos que devem ser feitos, com segurança, né? Porque tem que ter uma edificação, um prédio hoje tem dependendo do prédio, tem um valor econômico grande, né? Então, imagina um viaduto, né? Uma ponte, né? Uma estrutura importante de concreto, ela é um ativo importante. Perfeito, maravilha. Fred, então, muito obrigado, tá, por estar participando desse processo aqui da Eucondô. Obrigado mesmo por ter deixado também toda essa mensagem para a nossa turma. Para você que está aqui nos ouvindo, aproveita, deixa seus comentários aqui embaixo, as suas dúvidas, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho também. E se tem pessoas que você gostaria de vir aqui no nosso podcast no Fala Condomínio, aproveita, marca essa pessoa aqui embaixo para a gente poder estar trazendo ela aqui lá, né? Puxar ela, trazer ela aqui para a gente poder estar tirando essas dúvidas. O site você comentou que era COT, é KOT, né? KOT.com.br. Então, se você tem mais dúvidas também sobre essa parte, não deixa de entrar em contato com o pessoal da COT. Muito obrigado e até o nosso próximo podcast. Fala Condomínio.